Segunda-feira 17, segunda-feira. Estamos na segunda leitura da Parashá de Vayakhel. Ontem falamos o que Moshe transmitiu a Israel, es trazer as contribuições, as trumot. Moshe já transmitiu a eles as orientações, o que se deve fazer com toda essa contribuição de ouro, prata e cobre, e tecidos especiais, e lenhas especiais, para fazer o quê? Então conta a Torá que Vayavo Kolish Asher Nesaol Libo Bechol Asher Nadbar Rucho Oto הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו לבגדי הקודש. Trouxeron todo homem que quis, que seu coração lo levantou, que se teve uma vontade boa, todo aquele que seu espírito também teve a dádiva, trouxeram sua trumá para Hashem, para o trabalho do Oel Moed e sua labor, e também para as roupas santas dos Kohanim, os uniformes especiais que usavam os Kohanim. ויבואו האנשים אל הנסים, על האנשים, כל נדיב לב הביאו חוך בנזם, טבעת וחומז, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תרופת זהב להשם. Todo mundo, homens e mulheres, trouxeram todo aquele que queria, trouxeram suas doações. Explica que também trouxeram que tipo de coisas eles trouxeram. Hoch é uma espécie de enfeite de ouro redondo, uma espécie de pulseira. É chamid, se coloca no braço. Outro é humaz, diz a Torá, tabat, anel, vanezem, um anel que vai na nariz. Humaz, também um utensílio de ouro, que é uma coisa mais íntima da mulher. Até o Jajamim explica na palavra kumaz, significa kam makom zima, aqui é o lugar da diversão. A Torá está contando que até coisas íntimas, lindas de ouro, eles trouxeram para o Beit HaMikdash. O Midrash explica que teve uma análise de Moshe Rabbeinu se recebir ou não receber essas coisas, mas Holish Asher Enif Trufat Zahav La Hashem, todo homem que quis dar ouro para Hashem. וכל איש אשר נמצא איתו תכלת בארגמן תולעת שנים 6 עזים ואורות אלים, אדמים ואורות חשים הביאו. Todos os homens, aquele que se encontrou com ele, a Torá nos diz aqueles que se encontravam com eles, אשר נמצאו איתו. A Torá diz a tradução seguinte: todo homem que se encontrou com ele, esse tipo de tecidos, techelet, argamán, techelet celeste, argamán púrpura, betorat, chanim, sheshizim, diferentes cores, vermelho, orot elim, adamim, orot hashim neviu, coros de diferentes animais. A Torá está explicando aquí que todo aquel que se encontraba con él. A Torá nos dice, en hebraico, si a Torá hubiese dicho, todo aquel que se encontró, daba para entender, todo aquel que se encontró con él todas esas especies. O sea, que a pessoa, como requisito para doar ao Beit HaMikdash, ele tinha que ter todas as espécies. A Torá dice que não. Bastava você ter uma espécie, já isso fazia você apto para trazer isso para o Beit HaMikdash, para o santuário. Quer dizer, em outras palavras, que haviam pessoas que só tinham uma coisa e eram bem-vindos. Todo mundo trouxe o que ele tinha. כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת השם וכל אשר נמצא איתו אז שייתן לו מלאכת העבודה הביאו. Todo aquele que dio trumot, dádivas de plata, de cobre, todo mundo trouxe a doação de Hashem. E todo aquele que se encontrou com ele madeiras de cedro para todos os trabalhos da Abodá do Mishkan trouxeram. כל אישה חכמת לב ידעה טבו ויביאו מטבע תתחל ותרגמה תולעת השנים תשש. As mulheres artesanas, elas com suas próprias mãos teciram, enhebraram e trouxeram tudo isso que elas fizeram para o Mishkan. Mejor Anashim está explicado um detalhe pequeno, por que só as mulheres se preocuparam em enhebrar os tecidos. A Torá diz que os homens trouxeram os tecidos púrpura, tchelet, bargamán, betolat, chanim, sheshvizim, eles trouxeram todos os tecidos. Já as mulheres não só trouxeram aqueles fios
sino ellas también hicieron atvia, enhebrar y tecer. ¿Y por qué que esa diferencia? Que las mujeres también trajeron ese tipo de tecer. Que si las mujeres ya trajeron los tecidos ellas que hicieron a manufactura, a costura. Y los hombres, la Torah dice que ellos trajeron el material. Entonces, la respuesta es que ya que la Torah es necesaria, ya que la Torah pidió, Hashem pidió, Vasur li mikdash, façan para mí un santuario, entonces un santuario tiene que ser lishma. Lishma tiene que ser con esas intenciones que yo estoy haciendo eso para un mishkan. Entonces, por eso, o material, trazer o material, bueno, o material no es que yo fiz o material, no hay kavaná para botar no material, mas no tecido ya es una cosa feita pelo hombre. Entonces ese tecido, esa obra es necesario que sea feita leshem Beit HaMikdash. Entonces existe un problema, ya que los hombres participaron no pecado do becerro de oro, existe un riesgo que ellos tengan kavanot, quién sabe, no leshem Mikdash. En cambio, las mujeres, lo que no es con las mujeres, que las mujeres no pecaron, no estuvieron envolvidas en el pecado del becerro de oro, entonces ellas no existe el riesgo de las no hacer eso, ese trabajo lishma, con las intenciones puras do Mishkan. Por eso que autorizaron a las mujeres a hacer esa tevia, esa costura, esa enhebración de fios. Mejor a la Hashem Shalibano Tana, Bejochmat Abueta Izim, continúa en el pasuk. Dice que todas las mujeres que quisieron doar y eran inteligentes hicieron a los tecidos que las hicieron de una manera muy inteligente, muy artesanal, como dice Rashi, que es un omanut yetera, encima de los propios bodes. Quiere decir, generalmente es necesario tirar el cabello del bode o de la oveja, y ahí con todo ese lã, você faz fios, después você tece ele. Aquí las mujeres ¿qué es lo que ellas hicieron? Ellas hicieron encima del bode. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene de especial? Cuando Alá está encima del animal, ella es más limpia do que cuando ya tiraron Alá del animal y ya pasa o toque do hombre. Entonces él ya no tiene la misma limpieza que tiene cuando él está encima del animal. Entonces, si las mujeres hicieron los tecidos, algunos tecidos, encima del animal, es un manut demais, es una profesión muy artesanal, muy inteligente. Ainda más cuando se trata encima del bode, porque existe Alá, nos leemos en el pasuk Hafei, ellas hicieron también la de ovelhas, mas Alá do bode, ainda fazer encima do próprio bode, Rashi dice que es algo un manut yetera demais, una profesión muy exclusiva. Vanessí me vio también a Shom y también a Milum la efod de la Joshan. Acabamos de leer que los hombres y las mujeres trajeron cada uno su adoración. Los hombres trajeron material y las mujeres, além material y enfeites pessoais íntimos, ellas también hicieron los tecidos. Conta a Torah que no final aparecieron los líderes de las tribus y ellos trajeron las pedras preciosas que eran colocadas en las ropas do Kohen Gadol. Aquellas Abnei Shoham que eran piedras que iban aquí no los hombros do Kohen Gadol, do uniforme do Kohen Gadol, y o pectoral, las pedras do pectoral. Rabbi Natán él analiza de por qué aquí nos encontramos que los Nesiim, líderes, ellos contribuyeron no final.
primeiros homens e junto com as mulheres, como diz o primeiro pasuk, e eles só contribuíram no final. E eles não contribuíram para a obra do Mishkan, sino eles contribuíram já para as roupas do Cohen. Quer dizer, aqui quando se trata da obra do Mishkan, eles participaram no final. E nas roupas do Cohen. Agora, quando se trata do funcionamento do Mishkan, já quando o Mishkan já terminou de ser construído, já está tudo pronto, encontramos na Parashá de Nassó, Humash Bamidbar, que eles são os primeiros em oferecer sacrifícios. Eles são aqueles que trazem carruagens e trazem, são os primeiros que trazem korbanot. Então Rabi Natan pergunta por que quando se trata do funcionamento do Mishkan eles são os primeiros e aqui eles foram os últimos. Então diz Rashi traz todo esse Rabi Natan e diz assim, que realmente isso que os Nesiim, isso que os líderes das tribos doaram no final, não foi muito bem visto pela Torá. E por isso que quando a Torá menciona eles, diz Nesiim e os líderes sem uma yud, como dizendo, teve uma falta dessa atitude. Agora, qual foi a razão dos Nesiim? Então, Rabi Natan disse que a razão dos Nesiim era a seguinte: eles falaram que todo o público doe e o que falta a gente vai dar. Só que eles não imaginaram que o público ia doar tudo. Então isso foi um pouquinho, uma mancha nos líderes, porque eles tinham que haver doado algo. Al final só sobrou para eles aquelas pedras. E já depois que eles aprenderam a lição, que você não pode dizer que doem eles e o que falta a gente vai dar. Então por isso eles foram os primeiros lá na doação de sacrifícios. Então conta a Torá, Betabosem, Betashamen, Lemaor, Leshemen Amishcha, Lector Tasamim, también las especiarias. Am Israel trouxe todas as contribuições necessárias, o bosem, os perfumes, os azeites, para iluminar para Shemen Amishcha, Lector Tasamim, e para o incienso, Kolish Vishash Nadab Libam Otan Leavi, Lechol Amlacha Shetivah Hashem Lasod Biad Moshe, Viu Bnei Israel Nadab Hashem, todo homem e mulher que seu coração los incentivou a trazer todo esse tipo de doação necessária para a obra do Mishkan, para todo o trabalho que ordenou Hashem fazer nas mãos de Moshe. Am Israel trouxe a contribuição. Até amanhã.